Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Renova-te sempre. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Eurípides Farley. Eurípides é atual presidente da AME, Aliança Municipal Espírita, e da Fraternidade Espírita Cristã. É atuante trabalhador da Seara Espírita, evangelizador, palestrante e grande colaborador desta casa. Portanto, Eurípides, seja bem-vindo e boa palestra. Boa noite a todos. Para quem chegou por agora, para os que já estavam aqui desde o nosso momento ali da perguntas e respostas, observando que, como foi colocado aqui pela nossa amiga do cerimonial, o tema hoje Renova-te sempre. Uma lição do livro Fonte Viva, em que Emmanuel traz a Chico Xavier para que nós possamos refletir e poder, com esta leitura, compreender um pouco mais o que vem a ser reforma íntima, renovação espiritual, o que vem a ser buscar novas atitudes, novos hábitos, compreender um pouco este processo à luz da doutrina espírita. Bom, muito se fala atualmente na elevação da Terra a um mundo de regeneração. Entendendo assim alguns que esta simples mudança de categoria assim do planeta nos proporcionará a felicidade. Quando na verdade nós vamos entender que o nosso céu interior e o nosso inferno interior nos acompanhará em todos os lugares onde estivermos. Então, vamos entender assim que de nada adiantará a gente pensar que a Terra se transformará em um mundo regenerador, em um planeta mais equilibrado, vamos dizer assim, numa condição melhor, se aqui nós e todos aqui que nele vivemos e o habitamos, não melhoramos. Não buscamos compreender melhor essas questões. Tinha uma frase que passou muito tempo no comercial de televisão falando sobre a questão voltada ao meio ambiente. A pergunta era assim: qual o futuro deixaremos para os nossos filhos e nossos netos? Pensando no amanhã, pensando nas pessoas que amanhã estarão aqui, e quem tem a responsabilidade de procurar melhorar? Para que esses que virão chegam aqui e encontrem numa condição melhor este planeta. Mas para que encontre melhor a condição do planeta, preciso é que aqui as pessoas procurem melhorar, procurem transitar numa busca de construção. Então, muitas vezes nós assim questionamos a justiça divina, quando assim nos sentimos, vamos dizer, prejudicados nos nossos interesses pessoais, esquecendo de tudo que nos acontece, que tudo que nos acontece sim tem um fim útil e também providencial pela lei de Deus. Estamos neste mundo com objetivos que foram estabelecidos por Deus para sermos assim criaturas capazes assim de amar, também de servir, também de perdoar, também de entender, de tolerar e de nos esforçarmos ao máximo para que possamos ter uma vivência dos ensinamentos de Jesus. Buscar, através do ensinamento do Cristo, esta compreensão e o entendimento de que forma podemos assim agir pelo outro da forma como queremos para nós. De colocar em prática o que o Cristo veio nos pedir de amai-vos uns aos outros. Ele disse que não ia ser fácil, mas que nós podemos. Então a evolução, ela assim não nos proporcionará
a calmaria e nem a ociosidade que muitos desejam, mas sim o trabalho no bem. Porque é trabalhando estas questões a que viemos trabalhar o que nós precisamos construir e o que nós precisamos reformar. Porque ninguém faz uma obra sem trabalho. Pode até ser você que não vai colocar a mão na massa. Você vai contratar uma pessoa que tem habilidade para isso. Estou dizendo na casa, na questão material, mas as questões internas, outro não vai fazer por você, não vai fazer por nós. Cada um tem a sua parcela, cada um segundo as suas obras, cada um tem que buscar o que precisa. Então a felicidade e a paz são frutos do trabalho no bem. São construções que nós devemos assim buscar e entender. Fomos criados para conviver em harmonia com todos, pois vigora na natureza a lei da colaboração. É dando que se recebe, conforme nos diz Francisco de Assis. Se doamos, recebemos. E se doamos o que não convém, receberemos também da mesma forma. Então, se a gente doa sentimentos bons, vamos entender neste nosso caminhar aqui dentro desse diálogo sobre as questões que semeamos, sobre a terra que somos, correlacionados aos plantios que também exercemos. Então, nós podemos muito aprender uns com os outros, mas também ensinar. Mas que possamos ensinar conforme nos diz o Cristo, sem forçar consciências, sendo uma pessoa mais condizente, mais amigável, mais sensível, mais com posturas mais corretas, uma conduta mais humana. Então, se julgar-se feito de essência mais apurada, um ser mais evoluído, vamos dizer assim, é ignorar as próprias leis divinas, uma vez que Deus não ama mais um filho do que o outro. Ou seja, não dá uma condição melhor para o outro, se ele não tiver merecimento para isso, se ele já não tiver galgado os passos que ele galgou com tudo isso. Ou seja, se nesse seu processo construtivo, nessa sua vida infinita, que somos todos espíritos imortais, em outras tantas vezes que aqui viemos, se nós não já entendemos e fomos caminhando, buscando este nosso melhoramento. A posição que nós ocupamos na sociedade, seja ela qual for, representa a mera diferenciação no tipo de trabalho que nos foi destinado nesta presente encarnação. Isso sem contar que, ora, nós nascemos com missões, vamos dizer assim, socialmente destacadas, ora, com atribuições assim pouco valorizadas. Isso faz parte deste nosso processo de aprendizado. Isso faz parte das questões que nós já conseguimos vencer, das virtudes que nós já conseguimos adquirir e das questões ainda a ser trabalhadas. Também é de considerar que o que vale não é o trabalho, não é o posto de trabalho, não é a sua função de trabalho, mas a forma como desempenhamos essa função, a forma como lidamos com isso, a forma como nós conduzimos o nosso trabalho. Vamos dar exemplo de um médico. Se ele não for um médico do bem, se não for um médico que realmente vai fazer um trabalho condizente, ele pode, e a gente sabe que situações acontecem assim, fazer coisas e nos prejudicar a saúde mais ainda, né? Também é de se considerar que nós precisamos buscar os meios de caminhar. Então, para nós compreendermos a nossa posição assim diante da vida, a condição que muitos de nós situamos e estamos, Jesus, na parábola do semeador, nos convida assim a uma profunda reflexão, quando assim nos diz: um homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outras sementes caíram no lugar onde havia pedras. As sementes brotaram, e aparecendo o sol, as queimou.
Outras caíram no meio dos espinhos. Eles cresceram, os espinhos cresceram e abafaram-nas. Mas as sementes que caíram em terra boa, essas cresceram fortes e produziram muitos frutos. Bom, nesta parábola nós vamos verificar aqui a diferença entre aqueles que possuem má vontade diante das questões da vida e daqueles que já assim adquiriram e possuem boa vontade, fazendo assim os seus esforços em buscar esta transformação interior. Mesmo assim, cansados, sabendo das questões a ser trabalhadas, abrem seus corações, se tornando assim terras boas, receptíveis de bons ensinamentos, abertas para uma nova conduta assim diante da vida. As sementes distribuídas são os ensinamentos de bondade e de sabedoria divina. É a palavra do Senhor. E os corações das pessoas são os tipos de terras que existem. Assim vamos entender as posições que estamos diante da vida. O modo como nós recebemos os ensinos de Jesus é que nos classifica espiritualmente. A espécie de terreno que somos, o grau evolutivo que já conquistamos, que já atingimos. Quando ouvimos a palavra do Evangelho, é como se a semente estivesse caído em nossos corações, produzindo assim bons frutos. Quando somos desobedientes, quando assim preguiçosos, egoístas e não damos importância aos ensinos do Divino Mestre, é como se o nosso coração fosse essa terra ruim, com pedras ou espinhos, onde as sementes não podem crescer. O terreno do caminho é semelhante àquela pessoa que ouve a palavra, mas não lhe dá valor, não lhe dá atribuição, não lhe dá sentido. O terreno pedregoso são as pessoas que recebem os ensinos de Jesus com muita alegria, entusiasmo às vezes, mas a animação ela dura pouco. Surgem as primeiras dificuldades, surgem assim as questões pautadas na vaidade e os descuidos exclusivos daquela pessoa que só procura as questões materiais e aí esquece do lado espiritual, conforme Jesus nos adverte. A terra cheia de espinhos são as pessoas assim que recebem a palavra do Evangelho, mas abandonam o caminho cristão por causa das vaidades da vida, por causa destas questões que ainda não compreendeu, que precisam ser recapituladas, precisam ser corrigidas. E a terra boa? Essa terra boa simboliza o coração de quem escuta o Evangelho, procura compreendê-lo e praticá-lo. É a alma que estuda a palavra de Jesus, que percebe sua posição no mundo e procura assim compreender e aprender a verdade e o bem, dando assim os frutos de bondade, elevando-se para Deus. Abandonando os seus vícios e os maus hábitos, dedicando-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, esforçando-se sinceramente para fazer a vontade divina, de amar, de perdoar, de crer, de ajudar, de aprender, de servir. Emmanuel nos diz assim na leitura 64 do livro Fonte Viva, ele diz assim: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Quando ele nos convida a sair para semear, ele nos convida a sair, buscar, trabalhar, buscar, entender, conviver, compartilhar e vivenciar. Sair da posição que nos situamos e irmos de encontro ao eu interior. Abrir a mente, abrir o coração, buscar através desta conduta a reforma íntima, que é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade.
modelando-nos progressivamente, vamos colocar assim, na vivência do Evangelho, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação, conforme Paulo de Tarso vem nos ensinar, do homem velho, carregado assim de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos de Jesus, dentro e fora de si. Renovação, portanto, é o caminho do encontro com o ser espiritual que somos. Lá na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Nos pergunta se é preciso que a gente faça o mal para entender o processo do bem. E aí ele nos diz assim, os espíritos respondem assim: pela fieira do mal não, pela da ignorância. Então não precisamos entender que para atingir, para sermos bondosos, equivale a entender que precisamos ter passado pelo processo de ser mal. Quando Paulo diz assim para nós que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, ele nos ensina que podemos escolher entre o bem e o mal. Assim, criamos o mal pelo mau uso de nossa escolha. Então somos nós que escolhemos, somos nós que optamos pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Ao percebermos assim que algo é ruim para nós, mas mesmo assim desejamos porque é prazeroso, de que necessitamos? Quando algo assim nós já sabemos, foi contado aqui mais cedo numa historinha do rapaz que foi procurar o médico e bebia, se nós já sabemos algo que é preciso corrigir, e ainda assim, pelo prazer que isso tudo nos gere, nós ainda insistimos nisso, o que nós necessitamos? Necessitamos de exercitar o domínio sobre o que desejamos. Nós temos a escolha de entender que somos capazes de vencer o vício, somos capazes de vencer as dificuldades, agindo neste processo do bem. Mas, não, e aí nós vamos entender que o processo de entender tudo isso, conforme Paulo nos traz. Necessitamos de exercitar esse domínio sobre o que desejamos e que não nos convém, né? Agindo de forma fiel à nossa consciência espiritual. Então, assim poderemos transformar o desejo, deixando de seguir pelos caminhos prazerosos, ilusórios, de certa forma equivocados. Em Gálatas 6:7, no capítulo 6:7, Paulo nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Semear, plantar e colher. O que Paulo está tentando aqui nos dizer? O que ele está nos dizendo? Das leis divinas que não podemos burlar. Podemos até tentar descumpri-las, né? Porém, vai ser uma tentativa vã, porque de Deus não se zomba. E nenhuma criatura tem o poder de impedir o cumprimento de uma lei que foi instituída pelo Criador. O que vamos entender com isso? Se buscarmos as coisas que nos são lícitas, mas que não nos convém, iremos sofrer as consequências. Pois a lei de liberdade está ligada, assim, à lei de responsabilidade. Tenho a livre escolha de escolher o que eu quero, mas cabe a mim a responsabilidade. Isso se liga também à lei de justiça, porque seremos cobrados pelaquilo que fizemos, e também à lei de causa e efeito. O que você semeou, você vai colher. O que você fez, você terá que ressarcir. Se você prejudicou o outro, você tem que voltar e corrigir. Isso é a nossa consciência nos cobrando. Então, todo mal uso do livre-arbítrio na prática daquilo que é prazeroso, mas que não nos convém, pois não nos edifica, nos trará cedo ou tarde o sofrimento. E assim nós vamos entender, em relação ao sofrimento, que de certa forma
A doença e a saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas, e não ao estado de órgãos ou partes do corpo. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência, do ser que ali habita. Ali, no corpo, manifesta algo que eu trago internamente. Vai manifestar porque algo precisa ser corrigido lá na fonte. Então, quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, ele se encontra no estado que nós denominamos de saúde. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo e então falamos que ele se encontra em um estado de doença. E a doença é a perda relativa dessa harmonia, desta introspecção interna, de nos conhecermos profundamente e olhar lá no fundo o que realmente está apontando na nossa consciência que precisa ser melhorado. Esta perturbação da harmonia ela acontece em nível de consciência, que é a parte espiritual do ser, enquanto o corpo é a forma de apresentação desta desarmonia. Precisamos compreender assim que o perispírito ele é pré-existente à morte do corpo material, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. O perispírito é o corpo espiritual do espírito. O envoltório carnal, ele se modela e as células se agrupam de acordo com a forma espiritual. Então, o nosso corpo, ele vai transmitir aquilo que está no espírito. Aquilo que o espírito traz que precisa ser corrigido. Assim, nós vamos entender certas questões relativas a certas doenças que a medicina não explica. A medicina humana. As qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas, registradas assim no nosso perispírito, reaparecem no corpo físico com enfermidades ou em certas moléstias. Inúmeras almas, podemos dizer assim, já renascem adoecidas, ou seja, com esses componentes psíquicos enfermiços. Em grande parte dos casos, o componente inicial desta enfermidade é a falta de auto-amor. É justamente o processo que aqui estamos, de aprendermos a amar, a entender o que precisamos entrar para dentro de nós mesmos e corrigir. Portanto, o amar a si mesmo ainda é uma questão que todos nós precisamos aprender. Também em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, Paulo nos diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que é semear para a própria carne, conforme Paulo vem nos dizer? É praticar assim ações egoísticas de obter o prazer das sensações puramente materiais. Esse movimento, sim, de certa forma, nos traz esta corrupção, conforme Paulo coloca, entendida assim como o sofrimento que se segue após termos assim abusado do nosso livre-arbítrio, né, de ter buscado esses prazeres que não convêm ao espírito imortal. Quando semeamos para o espírito, é quando praticamos ações autoconscientes, sendo fiéis à condição de espíritos imortais, colheremos a vida eterna, o sentimento de paz, de dever cumprido, até a felicidade plena, que acontece desde o momento em que tomamos assim a decisão consciencial de ser fiel a essa nossa condição de espírito imortal, temporariamente vivendo no corpo. Pois esse sentimento, ele acontece o tempo todo na eternidade, a partir dessa decisão e não somente após a morte do corpo físico. Pois, como muitos pensam, a vida eterna não é a de desencarnado, mas do espírito imortal, que pode estar encarnado ou desencarnado. E que a partir deste momento
em que fomos criados, nós somos imortais. Já fomos criados nessa condição de espíritos imortais. E aqui estamos num processo que cabe a nós entender e corrigir. Então, a busca do prazer imediato, das coisas que são lícitas, mas que não convêm, gera assim a dissolução dos ideais nobres. Passamos a viver para o corpo como se fôssemos assim animais irracionais, e não como espíritos imortais, conscientes assim da nossa humanidade. Paulo ressalta que não foi isso que aprendemos com Cristo, mas ele diz assim: se é que de fato o temos ouvido e nele fomos instruídos. Jesus nos convida a passar pela porta estreita, que conduz à salvação, e não pela porta larga, que nos conduz à perdição, aos prazeres efêmeros, às coisas que não nos convêm. Essa advertência ela é muito atual para o nosso tempo agora. Porque muitos ainda querem viver distanciados do Cristo, alimentando assim o velho homem. Ainda estamos alimentando o velho homem. Para realizarmos essa transformação dos velhos hábitos, fundamental será para todos nós nos libertarmos de vez deste auto-engano. Conforme Paulo nos diz em Gálatas 5,14, quando ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem vive em consciência assim de sono, vamos colocar assim, simplesmente para comer, para dormir, para as questões do sexo, divertir, como se a vida humana fosse semelhante assim dos suínos, por exemplo. Morre psicologicamente, pois vive num movimento assim de auto-engano, buscando assim as coisas que são lícitas, mas que não lhe convêm. Fundamental despertarmos assim para este processo de levantando-se dentre os mortos que vivem como um homem velho e ressuscitarmos, vamos colocar nesse termo, no homem novo, iluminado pelos ensinamentos do Cristo. Este é o processo. Desvencilhar-se das questões que nos afligem, buscando novas perante a vida. Então é esse processo assim de autoconsciência, de autodomínio sobre as questões que nos afligem, de autoconhecimento e autotransformação. Somos movidos pelo alto amor, que somos convidados, conforme Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, na mensagem que ele nos diz assim: os bons espíritos. E aí ele traz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Relacionando aqui a doutrina espírita, pode-se dizer que temos alguns aqui na nossa casa no momento que não são intitulados espíritas, mas o termo cristão. Vamos entender que esse processo de transformação requer de nós todos a transformação dessas más inclinações, para não permanecermos assim na consciência de sono, que nos gera o sofrimento. Cabe-nos, portanto, buscar esta autotransformação. E necessário é tomar a decisão da mudança. Essencial que façamos esta pergunta: eu quero realmente me transformar em uma pessoa melhor e colher assim os benefícios desta transformação? Ou prefiro permanecer me auto-enganando, sofrendo as consequências disso? Em sã consciência, tem alguém aqui que gostaria de ficar sofrendo? Mas é preciso então ter consciência de que a vida sem sofrimento resulta da prática da ação amorosa e não de um simples desejo.
Paulo assim nos ensina quando diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui nós vamos entender a dualidade entre o homem velho que trazemos em nós e o homem novo que precisamos desenvolver. O velho homem, o ser espiritual com os hábitos a serem transformados, ainda realiza o mal que não quer. Por quê? O homem novo que queremos ser já deseja o bem, mas ainda não transformou totalmente os hábitos, porque uma coisa é desejar, outra coisa é realizar. Então, uma coisa é desejar o bem, outra coisa é realizar o bem. Desejar o bem é um primeiro passo para a mudança, mas não basta por si só. Identificados com essa essência divina que somos, os desejos e as realizações serão pautadas no sentido do bem. A lei que Paulo nos traz, que ele fala, é a lei divina que está escrita na nossa consciência, conforme Kardec nos traz na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde ele faz a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem simplesmente: na consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, Kardec nos diz assim: o homem traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. A lei de evolução que trazemos na nossa consciência, ela nos convida ao progresso praticando o bem, mas ainda nos deparamos com o mal, isto é, com a ignorância ainda a ser transformada. Somente pela transformação do mal é que desenvolveremos, e não pelo mascaramento, como muitos falam. Somente pela transformação do mal é que nos desenvolveremos, e não pelo mascaramento, como muitos fazem. Não é fazer igual vai limpar a casa e colocar a sujeira embaixo do tapete. Achar que nosso problema vai ser resolvido se nós mascararmos ele, se nós escondermos ele. Hermas Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos diz assim: que a reforma íntima é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Reforma íntima, como ela nos diz, não é ser contra nós mesmos. Não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. E aí nós vamos lembrar de uma historinha que conta que nós trazemos dentro de nós dois lobos, um mal e um bem. Vai sobressair aquele que nós alimentarmos melhor.
Então, se o mal ainda sobressai, é porque estamos dando mais atenção, é porque ainda estamos alimentando. Se o bem já começa a ecoar em nossos sentimentos, é porque ali já começa a brotar esse sentimento e nós já começamos a transformar as questões. Ela ainda nos coloca assim, neste livro Reforma Íntima Sem Martírio, que o coração é o espelho da consciência. Pelo que sentimos, identificamos os apelos da consciência em favor do nosso progresso. Somos chamados pela dor reeducativa a novos posicionamentos. Somos contrariados pela vida para que eduquemos nossas potencialidades. Aí ela diz assim, que educação do latim, educere, significa tirar de dentro para fora. Educar é ir ao encontro dos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde sua criação. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. A alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar as encarnações dolorosas. A cada passo adiante, vê seus horizontes se alargarem e sua esfera de ação crescer. Percebe mais e mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas, delas participando de uma maneira mais estreita, mais efetiva. Então, neste caminho de autotransformação e autoiluminação, somos convidados a fazer, conforme Kardec nos traz na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, quando ele nos diz assim que, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí os Espíritos respondem assim, não. Cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não é só fazer o bem. É entender que às vezes deixar de agir no bem, podemos estar ocasionando coisas que vai prejudicar alguém. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um acidente na beira da estrada, se não tem ninguém passando, você passa e deixa de prestar socorro. Ali você poderia ter feito a sua parte e ajudado aquela pessoa. Né? Então são situações nesse pormenor. Todos nós somos convidados a nos transformar, até que possamos dizer, como Paulo, o apóstolo, dizia, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso é assim para nós o grande exemplo daquele que fez o bem no limite de suas forças. Por isso disse que o Cristo já vivia nele, ou vive nele. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo, para que sejamos plenamente felizes, trilhando assim este caminho da autoiluminação, da autotransformação. O próprio Cristo nos disse que nós somos deuses, somos luzes, somos assim o sal da terra. Está em nós a condição de fazer algo para que possamos realmente reluzir esse cadinho de luz que somos. 4 perguntas no livro Paulo e Estevão, que Emmanuel traz na psicografia de Chico, no momento em que Paulo, em desdobramento, onde ele deita o corpo para descansar, e em espírito ele vai assim, altas esferas, e de encontro com Estevão e Abigail, ele faz assim para Abigail, num momento assim de sentimento profundo, naquele momento assim que ele já estava assim super cansado, vamos colocar assim, e aí ele indaga: que fazer para adquirir assim a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? É uma pergunta para todos nós. O que podemos fazer para adquirir assim a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Dos desígnios de Deus para nós. E aí ela coloca assim: ama. Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. A segunda pergunta:
como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E aí ela diz assim: trabalha. É necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior que temos que desenvolver. Outra pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Naquele momento que estivermos todos desanimados, cansados, achando que não daremos conta, que providências podemos adotar contra esse desânimo destruidor? E aí ela diz assim: espera. A alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. Mas o esperar aqui não é cruzar os braços, ficar quietinho no seu cantinho e achar que as coisas serão resolvidas por si só se nós não fizermos a nossa parte. O esperar é buscando na oração, buscando elevar os nossos sentimentos a Deus, lembrar que Ele está o tempo todo conosco, pois o Cristo nos disse que ninguém estará sozinho. E a outra pergunta, ele diz assim para Abigail: como então conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Como então podemos entender tudo isso com as indiferenças que a gente encontra pelo caminho, com as questões que ainda é do outro e a gente não entende? Ela diz assim: perdoa. Fazer ao outro o que queremos para nós. Assim nós vamos entender que perdoar é entender o processo que cada um traz. É entender que ninguém já se encontra na mesma condição de entendimento, de esclarecimento. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: pergunta se a encarnação é nos dada com a finalidade de alcançarmos a perfeição. E aí eles nos dizem assim que para uns ela é expiação, para outros é missão, mas para alcançarem essa perfeição tem os indivíduos de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Mas não é sofrer no sentido de achar que sofrer daquele sofrimento, não. Viver essas questões, entender como vencê-las. Na questão 133A, Kardec nos ensina que as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Tem a ver com o que nós escolhemos, tem a ver com o que nós semeamos e estamos colhendo. Tem a ver com justamente as questões aqui que foi colocada. Para que alcancemos essa perfeição, temos que viver, sofrer no sentido de relacionar, de entender nessa vivência que nós temos que carregar, de construir. Quanto menos imperfeições, menos tormentos, nos diz assim os Espíritos. Assim, se sofremos, não é porque Deus nos abandonou, mas sim por termos nos afastado do caminho do bem. Então, o sofrimento ele vai chegar não é porque é uma questão imposta por Deus, mas porque nós assim o escolhemos, afastando das leis de Deus, afastando deste caminho do bem. Pessoas sedentas assim por explicações, nós falamos isso aqui mais cedo no Perguntas e Respostas, em busca assim de consolo, atrás de respostas para seus desafios enfrentados, impregnadas, vamos colocar assim, pela vontade do aqui e agora, chegam todos os dias aqui à Casa Espírita, buscando através do Espiritismo, em função assim dos dramas, das tribulações, dos quais compreensivelmente desejam livrar-se o quanto antes. Grande parte, podemos colocar assim, procuram assim a assistência espiritual e desconsideram que a solução dos problemas do hoje, ela está correlacionada às questões do ontem. Ou seja, é apenas parte inicial de um contexto muito mais amplo e de uma transformação e desenvolvimento que compreende e estende bem além desta encarnação atual. Então, as questões que precisamos analisar e olhar podem estar correlacionadas às questões que já trazemos nesta bagagem que nós trazemos.
Esperam assim que os problemas simplesmente sejam solucionados, não importa assim por quem, não importa como, mas desejam simplesmente que seus problemas sejam retirados. Porém, o despertar para a vida espiritual, a compreensão das aflições atuais como decorrência de comportamentos anteriores e das imperfeições da alma que devem ser superadas, de certa forma se empolga e excita em um primeiro momento. Quando a gente coloca todas essas questões, a pessoa tem aquele momento de êxtase, então é isso mesmo, então eu vou me esforçar. Contudo, superar os próprios limites evolutivos não ocorre de um dia para o outro. Justamente aquilo, né, Shirley, que foi falado na pergunta mais cedo. São questões que precisamos trabalhar e tem questões que requer um longo prazo. Mudar paradigmas e assim desfazer de crenças equivocadas pode ser tão complexo quanto transcender qualquer vício moral ou simples hábito negativo que ainda carregamos. Então, como podemos realizar essa travessia mental? O Espiritismo, ele amplia os horizontes do ser. A doutrina espírita, com muito ênfase, nos orienta, nos alerta, tudo isso. Emmanuel diz assim para nós, que temos de nos elevarmos em amor e sabedoria, atingindo no futuro estágios de evolução nos campos do sentimento e do conhecimento, que no patamar em que nos encontramos sequer conseguiríamos definir. Então, no futuro, a partir desta construção, deste conhecimento, de entender esses porquês e as questões que nos afligem, nós vamos assim buscando e crescendo com isso. Se nossas manifestações imperfeitas ainda de amor e saber já nos estimulam, e assim de certa forma preenche, muito mais nos estará reservado quando nós assim persistirmos neste esforço diário de crescimento moral e também intelectual. Muito mais nos estará reservado. Conscientização da responsabilidade e amplitude inerentes aos nossos atos, como estímulos insubstituíveis para a sublimação de sentimentos. Isso é muito importante. Para que a travessia mental, então, ela se efetive, necessário, como nos diz Kardec, o toque da alma. Ele nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E aí ele nos coloca que tocado no coração. Por isso a sua fé inabalável. Se nós já trazemos em nós esse sentimento enraizado no profundo da nossa alma, nós já temos a fé que transporta essas montanhas. Nós já temos esse sentimento inabalado. Emmanuel diz assim para nós, que quando Jesus toca o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com o próprio exemplo de sua vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida. Assim vamos entender o que o Paulo diz, se já nós estamos com Cristo, se já o entendemos, já o aceitamos e nele vivemos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, Kardec nos traz assim, que o amor que tenho é o que dou. E aí ele diz assim, que no seu início o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado já tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra. Mas este sol interior, e aí Kardec nos diz assim, que somente se dá aquilo que se possui. E aí nos faz uma pergunta, como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Mas não é a gente fazer dessa pergunta algo e querer taxar o outro porque ele ainda não
adquiriu esse conhecimento. É entender o processo e a gente colocar no lugar do outro. Entender que nós também temos questões que ainda não estamos 100% preparados. Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo que dispomos no ato de doar. Permitir que a luz nos penetre, que renove assim as nossas ideias e aspirações, sentimentos e posturas, é algo acessível a todos. Todos nós podemos. Emmanuel, na resposta à pergunta 220, no livro O Consolador, em que ele responde assim, a pergunta é, há alguma diferença entre a crença e a iluminação? E aí Emmanuel diz assim, o que crê apenas admite, mas o que se ilumina, vibra e sente. É buscar essa iluminação para que a gente possa sentir, possa vibrar realmente o que somos. Resplandecer a luz desta essência divina que todos nós temos. E aí Emmanuel diz assim que primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. E aí vamos entender que todo avanço na superação das imperfeições, no desenvolvimento do amor que leva a fazermos pelos outros o que gostaríamos que nos fossem feito, na ampliação dos sentimentos nobres da paciência, da compreensão, dos erros alheios e do perdão, no conhecimento e também aceitação de nossas fragilidades, de uma postura assim construtiva perante nós mesmos e o mundo, é fundamental para o nosso crescimento. É atender ao desafio das aquisições que temos a fazer para impulsionar esta transformação. Cícero Pereira, um amigo espiritual, que foi presidente da União Espírita Mineira, um tempo que ele esteve encarnado, ele faz assim no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Hermas do Fou, ele traz na introdução a seguinte mensagem para nós. Ele diz assim, devemos sempre perguntar a nós mesmos, em que estamos melhorando? Como adquirir esta noção clara sobre a posição espiritual de cada um? E aí ele nos diz assim, que a única postura que nos assegurar a mínima certeza de que algo está realizando em favor de nossa ascensão espiritual é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Não ser o que gostaria é o mais alto preço tributado àquele que optou pelos descaminhos do egoísmo. Essa também é a maior tormenta para todos os que almejam a melhoria de si mesmos. Nisso reside o drama interior narrado por Paulo de Tarso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então quem somos? Corpo, profissões, relações, afetos e até mesmo os sucessos do caminho são dramaticamente abalados pela diminuição da alegria e do encanto diante destas provas de ajustamento. Todavia, há uma passagem que nos diz, a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Ou seja, é o mal que precisa ser extirpado. E no ser habitar o bem. Para todos é abundante, como nos coloca Pedro na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Só amando seremos capazes de perdoar, de aceitar o outro como ele é, de entender os processos que nos cabem de buscar essa construção. Ser fiéis e confiantes nos pequenos esforços. Assim vamos construindo essa ascensão, buscando realizar.
Abandonemos a aflição e a ansiedade relativa ao que gostaríamos de ser, porque somente amando o que somos, encontraremos assim força para prosseguir. Viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado, eis assim a senda de renovação espiritual que nos compete atingir. Busquemos substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje. Da mesma forma como assim buscamos renovar o nosso mundo exterior, procurando aquilo que oferece conforto, segurança, devemos também buscar a renovação espiritual, que nos oferecerá assim recursos para uma jornada evolutiva melhor. São muitas as coisas, são muitas as causas de desajuste que podem assim nos envolver, sem às vezes que possamos identificar, seja por ignorância, às vezes por desinformação ou por erros assim de educação. Duas coisas há que possamos refletir: nosso estágio evolutivo e o nosso ajuste dentro dele. Isso é o que precisamos entender. Leon Denis nos diz no livro O Porquê da Vida que no fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todos os poderes, cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços e seus trabalhos. Isso é fazer brilhar a nossa luz. Sendo o propósito da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser, que condições, que meios nos conviriam melhor para realizá-los? E aí ele nos diz assim, que é preciso ter sofrido por si mesmo para apreciar o sofrimento do outro. Isso é se colocar no lugar do outro. Esclarecidos sobre o objetivo da vida e o porquê das coisas, permaneceremos firmes. Resignados diante da dor, saberemos fazê-la servir à nossa própria depuração e para o nosso adiantamento. Então a reforma íntima, ela propicia sim o conhecimento, corrige nossas falsas noções, nossos preconceitos, nossas falhas de educação, certos arranhões de caráter, hábitos indesejáveis, a fim de que com eles harmonizados possamos nos constituir neste homem íntegro e equilibrado, exemplo e força. Kardec assim nos diz que a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não fazer o mal, o homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta. Então, quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão. Quando desejamos o mal, sentimos ódio, a raiva e a indiferença pelo outro. E sabemos que essas questões nos afligem e trazem mal-estar no corpo físico, que são plasmados através do corpo espiritual. Como já dito então, reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. É a transformação do homem velho no homem novo, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência. Hermas Dufour, para a gente encerrar, nos diz assim que nós precisamos disciplinar nossos desejos. E aí ela nos diz assim, que nós falamos, pensamos e até agimos no bem em muitas ocasiões, mas nem sempre sentimos o bem que profetizamos. O importante de tudo, como ela nos diz, não importa quando, não importa quem, não importa como, não importa onde. O certo é que todos, sem exceção, faremos reforma íntima. E aí ela nos diz assim, descubra as qualidades, suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de tuas metas de crescimento. Esta é a fórmula da verdadeira transformação. Caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre com respeito de suas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom. Está sempre ali olhando por nós, sabendo que nós temos as dificuldades, mas acreditando que vamos melhorar. Para finalizar, Emmanuel nos traz na leitura 62 do livro Fonte Viva, no título Devagar, mas Sempre, só para a gente finalizar e entender, que ele diz assim, a vida é processo renovador, em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa,
a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado e uma boa noite.